Salve pessoal, este é o Abre Chaves, eu sou o Pedro e aproveitando que falamos de arrays recentemente, vamos agora falar de strings. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Olhando as estatísticas do canal, eu percebi que 90% das pessoas que assistem os vídeos que eu publico não são inscritas no canal. Então, uma das formas de apoiar, sem custo, quase sem esforço, é você deixar uma curtidinha ou se inscrever para que o canal comece a ganhar relevância, comece a ganhar importância e seja também entregue, distribuído para mais pessoas, para que ele consiga crescer. Então, se você puder dar essa força e colaborar deixando a sua inscrição, ou se eventualmente você curtiu o vídeo, deixar sua curtida, seria muito legal. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, temos aqui um projeto vazio, certo? E o que são strings? Como eu mencionei no vídeo de arrays, se você não viu o vídeo de arrays, aqui o cardzinho, vai lá, que é importante saber. Assim como arrays é uma coleção de dados do mesmo tipo, strings são coleções de caracteres. Então tudo que representa um texto dentro de um software, pode ser uma palavra, um texto, uma frase, enfim, uma coleção de caracteres, sejam elas quaisquer, isso é uma string. Existem muitos problemas de software relacionados a strings. Por quê? A maneira com que dois computadores, ou dois, tecnicamente falando, indo mais fundo, dois processos conversam, não há como eles trocarem, pelo menos não da maneira tradicional, não trocarem zonas de memória para que um programa consiga ler o que o outro escreve, por exemplo. Isso tecnicamente não é assim que funciona. Os programas precisam compartilhar informações através de arquivos. E esses arquivos podem ser trafegados pela internet, pode ser salvos em disco, pode ser, enfim, utilizado de diferentes maneiras. Só que sempre, no fim das contas, temos arquivos. Se você pensa em uma conexão cliente-servidor ou uma página na web, ou mesmo um servidor de game, onde você vai interagir com outros jogadores dentro de um mesmo cenário, essa situação ela se dá através de troca de arquivos. Às vezes esses arquivos não são salvos, mas podem ser, no fundo, arquivos de texto. Que, por exemplo, se a gente tem uma API REST, normalmente utilizamos JSON. A API SOAP, que eram as APIs talvez um pouco mais antigas, utilizavam XML. Você pode usar .txt, você pode usar diferentes padrões de arquivos, texto, e mandar essas informações através de de uma conexão, de seja lá o que for. O ponto importante disso é o quê? Strings são muitas vezes utilizadas para transmitir dados, transmitir informações, comandos entre duas máquinas diferentes. Então é por isso que existem muitos problemas relacionados às strings. Como que você as organiza, como que você lê string, como que você escreve string, enfim. Vocês já viram alguns exemplos que eu escrevi, por exemplo, quando eu queria declarar uma string, que era const char string, por exemplo. E aí, como que eu escrevi? Apesar de não termos falado de const ainda, mas o const quer dizer que essa variável ela não será alterada, ela não será reescrita. E isso aqui é um ponteiro de char, que como eu mencionei, a string é um conjunto de char, é um array de char. Só que as strings são tratadas de forma um pouco diferente na memória, elas são naturalmente salvas dentro de uma zona de memória que se chama const segment, ou seja, um segmento constante. É um segmento que não pode ser alterado. Então, se eventualmente eu escrever uma string e atribuir a ela um valor, por exemplo, abre chaves, e tentar por alguma razão escrever novamente nessa string abre chaves 2, nós teremos um problema. Por quê? E se eu escrever um texto, ele vai interpretar esse texto como um const char 2, ou seja, porque ele sabe que strings estão numa parte, num segmento constante de memória. E aí nós não podemos pegar um const char e colocar dentro de um char, certo? Ele não permite. A maneira de criarmos textos editáveis ao invés de criarmos const char, é criar um array de char. Bom, mas eu estou dizendo que uma string é um array de char. Mas não é, certo? Porque neste primeiro exemplo, quando eu escrevo const char aqui, eu estou declarando um ponteiro que vai apontar para o início de um segmento contínuo de memória, e aí você pode navegar nesse segmento contínuo. Quando eu crio um array, então vamos chamar aqui de array string, eu estou definindo um outro segmento de memória onde eu posso escrever uma variável. Certo, aqui ele está falando que eu não posso atribuir o const char 14, então vamos colocar 20 aqui, por exemplo.
E aí ele está pegando o meu const char e colocando dentro de um array. E aí agora eu posso, por exemplo, pegar meu char, array string, e eu vou lá no elemento 10, desculpa, não preciso declarar de novo, no elemento 10 e trocar para x. E aí se eu quiser agora exibir essa string no console, eu posso, e vocês vão ver que ela vai aparecer como abre chavex, certo? Porque eu consegui alterar. Bom, se eu quiser alterar um caractere, por exemplo, da forma que eu fiz aqui com array strings, e aí se você não viu o vídeo de referencing, é importante para entender esse passo, mas o que nós podemos fazer é, pego a string, certo? Que é um ponteiro, e ando uma casa. Eu quero alterar o segundo espaço de memória onde esse endereço aponta. Ou seja, ele está apontando para o início, que é o A, então eu quero trocar o B, para um B maiúsculo, por exemplo. E aí eu vou dereferenciar isso e atribuir um B, certo? O que ele vai me dizer é que este valor não é modificável. Ele não está no espaço de memória onde eu posso alterar. Então eu não consigo alterar valores assim. Se eu quiser sempre alterar strings, eu preciso colocá-las dentro de um array. E esse processo, ele é um processo de cópia, ele não é um processo de referência. Ou seja, se eu pegar e criar, mesmo que tenha os mesmos conjuntos, se eu alterar esse array, não necessariamente eu vou alterar essa constante, certo? Até porque a constante não é alterável. Uma outra coisa importantíssima de mencionar é que quando nós criamos uma string, toda string em C++ ela tem um caractere que nós chamamos de null termination character. Então, se nós procurarmos, por exemplo, aqui pelo nosso array string, ele vai apontar aqui para um conteúdo hexadecimal, certo? E ao final ele terá 000. Ou seja, esse valor 000 ele é o meu null termination character. Quando o compilador encontra esse null termination, ele sabe que a string encerrou. Por exemplo, se eventualmente eu colocar esse null termination aqui, e aí a maneira de eu colocar esse null termination é com barra invertida e 0, porque se eu colocar 0, 0 é um outro caractere dentro da tabela ASCII. Então aqui eu posso colocar um barra 0, que é um símbolo. Assim como eu tenho barra N, barra T, enfim, outros caracteres especiais para simbolizar comandos, eu tenho o meu barra 0, que é o null termination. E aí se eu parar e executar novamente, ir lá no endereço de memória, que é o meu array string, opa, eu preciso preenchê-lo, vocês vão ver que ele insere um 00 no meio da minha string e depois ele continua escrevendo a string. Bom, se eu parar a execução aqui do meu depurador e eu quero escrever essa mensagem, deixa eu copiar essa linha aqui e colocar aqui embaixo. Eu quero escrever o array string, certo? Aqui eu vou escrever o array string duas vezes, né? Antes do x e depois do x. Quando eu executo, olha só o que ele escreve. Abre, abre. Ou seja, ele encontra o null termination e ele escreve até o ponto que ele encontrou. Ou seja, a string encerrou no null termination. Eu não vou escrever o resto, ele não entende. E eu também posso criar, por exemplo, uma string que não tem o null termination. E aí vamos ver no null termination. E aí vamos ver o que acontece. Olha só. Aqui eu vou criar, por exemplo, caracteres individuais dentro desse array, tá? Então, por exemplo, A, B, C, D e E, certo? Então eu tenho 5 caracteres e agora eu tenho 5. Se eu quiser imprimir esse null termination, ele é um array de chars, ou seja, ele vai me permitir que eu imprima. Só que ele vai imprimir uma coisa muito louca, porque ele não sabe onde o array começa e onde o array termina. E aí ele vai imprimir todos os caracteres que ele encontrar na memória. Se caso eu inserir o meu null termination, eu preciso aumentar aqui o número de caracteres e inserir o meu barra 0, ele finalmente vai entender, ou seja, a string termina aqui, então eu encerro no meu ABCDE, certo? Outra forma de escrever um null termination poderia colocar 0, ou poderia colocar null. Uma outra coisa importante de mencionar é que existe a biblioteca string também, que aí facilita muito a nossa vida. Então eu poderia vir aqui, que é uma biblioteca até bastante utilizada, include string, e aí agora eu tenho disponível para mim, deixa eu apagar todo esse código, e agora eu tenho disponível para mim, por exemplo, o std string name. Então agora eu tenho uma string, e aí eu posso manipular essa string de forma bem mais inteligente e sofisticada, né? Eu tenho funções como string copy, string length. Então,
eu posso manipulá-la de uma forma bem mais tranquila, né? Então, se eu eventualmente quiser, imprimi-la, e aqui eu vou colocar, por exemplo, string str length, string length e name the end line. Ok, e aqui eu preciso chamar o data. Pouco estranho, né? Mas o data de uma string retorna o const char da própria string. Então, se eu executar aqui, eu consigo pegar abre chaves e o tamanho, 11. Certo? Aqui só para brincar, só para mostrar um pouquinho de string, era isso. Bom, se você gostou, por favor, deixa sua curtidinha aí para ajudar esse canal a crescer. E é isso. Fica à vontade também, se quiser deixar uma observação, um comentário, compartilhe com quem esteja nessa jornada de aprendizado. E estamos juntos. Espero você no próximo. Valeu!